Voltamos ao ar, então, com Estação Hamburgo, nessa data tão importante, 5 de abril de 2017, exatos 90 anos da emancipação do município de Novo Hamburgo. E continuando o debate aí, a gente já está se despedindo aí do Rodrigo Steffen, da bancada que estava anteriormente aqui, com exceção do Felipe Kuhn-Braun, que continua aqui, né, nessa configuração aqui, com outros ilustres hamburguenses. Eu tenho o privilégio de estar do lado do meu amigo e meu ex-vizinho Dom Arabi Rodrigues, né? E o meu amigo Marcos Coppetti e o nosso jornalista Carlos Mosman. Então a gente vai continuar nessa linha aí, relembrando fatos históricos, falando das especificidades e das particularidades que só essa cidade tem, que ela se diferencia muito das outras cidades pelo seu perfil empreendedor, como foi falado, pelo grande arcabouço cultural que existe no município e pelas figuras aí, como Carlos Mosman, por exemplo, que é engraçado que quando a gente começa a coletar os anais aqui da cidade, sempre quando tem um movimento social, o Carlos Mosman está lá na fundação lá de uma associação comunitária, de uma história do carnaval, de um movimento cultural, né? Então, bem como o Dom Arabi, o Marcos Coppetti, o próprio Felipe Kuhn-Braun, que é a pessoa que está documentando tudo isso, né? que é a nossa referência, o cara que está relembrando essa história toda, já que, como diria um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, a função do historiador é lembrar do que os outros esquecem, né? Então, e essa bancada também agora tem essa incumbência aí de continuar esse bate-papo. Carlos Mosman, foi falado aí no primeiro bloco, né, da questão do empreendedorismo da cidade, das empresas, das indústrias, e essa diversidade que existia quando ainda não teve aquele boom do desenvolvimento calçado na década de 70, década de 80, né? Isso a gente gostaria de retomar essa discussão, a questão, por exemplo, dos harmonious bond, né? A referência que os órgãos da Arbon aqui de Novo Hamburgo têm no Brasil inteiro, né? Em igrejas, catedrais, né? Bom dia. Estou dizendo bom dia de propósito, tá? Porque é bom dia 5 de abril. Eu tenho um carinho especial por essa data, assim, é uma data que, quando eu era criança, assim, eu via meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, todo mundo saudava o 5 de abril como uma coisa muito importante, porque realmente foi muito importante. É uma data realmente muito, muito simbólica. Mas, falando depois sobre isso, vamos falar sobre esse tema que eu acho que é muito importante, assim. Essa ideia de que Novo Hamburgo é uma cidade, foi sempre uma cidade centrada no calçado, na realidade, ela não é bem assim. A cidade de Novo Hamburgo, o que caracterizou, o que diferenciou muito Novo Hamburgo é que ela foi o centro real, assim, econômico, de uma região que teve um benefício muito especial, que é o benefício da cultura e da educação. O Felipe lembrou, no primeiro bloco do programa, de que a Igreja Evangélica Luterana foi a primeira religião não católica que foi, vamos dizer assim, tolerada seria a palavra certa, Felipe? Sim, porque não era liberado. Então era meio que a vistas grossas, certo. O Império tolerava. Exatamente. E o luterano tinha uma característica muito especial. Um bom luterano, ele tem que conhecer a Bíblia. Ele tem que ler a Bíblia. Ele não pode só receber a informação do padre. Ele tem que pessoalmente estudar a Bíblia. Isso fez com que, aqui nessa região, em Novo Hamburgo, de maneira muito especial, porque era o centro econômico dessa região toda, o centro econômico porque São Leopoldo estava no outro lado do rio. Essa é uma outra história também muito interessante, que talvez eu possa contar nesse programa. Mas, então, aqui começaram a se desenvolver escolas comunitárias de alfabetização. Em nenhum outro lugar do Brasil e do Rio Grande do Sul, as pessoas aprendiam tanto a ler e a escrever. E as escolas eram luteranas.
uma religião que não era a religião oficial. A reação, vamos dizer, do poder instituído e da Igreja Católica, ela foi bem positiva. Ao invés de proibir as escolas luteranas, se criaram muitas escolas católicas aqui na região. Houve uma competição entre católicos e luteranos nesse sentido. Houve lados não tão bonitos dessa competição, mas assim, esse lado é muito positivo, muito interessante. Se criaram muitas escolas. Então, nós tivemos aqui um desenvolvimento cultural muito grande. E esse desenvolvimento cultural foi a base do nosso desenvolvimento econômico. Por isso, nós tínhamos indústrias que cresceram aqui, muito importantes, relacionadas exatamente à cultura, porque o calçado era uma indústria também relacionada à cultura, porque exigia o desenvolvimento de técnica, de modelagem, né? Enfim. Mas era limitado, se me permite. Sim, era limitado. Nós estávamos falando sobre isso e depois não era um volume que justificasse o nome, exatamente. Né? Nós tínhamos o Pedro Alves, que é uma fábrica de molduras. Uma fábrica de molduras só poderia ser criada numa cidade que tivesse amor às artes plásticas. E, de fato, existia muito amor às artes plásticas aqui. Muito. Né? O Schaeffel não é não é o primeiro e não é uma exceção estatística. Né? Ele é fruto de uma comunidade que cultivava essa arte. Né? Me permite fazer um adendo isso. Eu acho que quando você fala também da nossa formação como cidade, vindo da origem de São Leopoldo, mas intrinsecamente pelo fato de ser alemães, do fato de ter um contingente, naquele tempo se falava protestante. Era protestante, exatamente. Evangélico não, era protestante. Nesse mesmo aspecto, essa dificuldade de uma grande parcela de hamburguenses ditos protestantes, eu vou falar em linguagem popular, não se encolhia. Ao mesmo tempo que você inflamava, você entusiasmava o estudo para que se lesse a Bíblia individualmente, e com isso você dava escolaridade, nós temos que pensar que nessa época de separação, de germinação de uma nova cidade, nós aqui a 40 quilômetros da cidade de Porto Alegre, da capital, nós não éramos assim, como é que eu vou dizer? Nós éramos um pouco apartados dele. Vocês têm que pensar o Rio Grande do Sul, o porquê motivo Caxias do Sul com os italianos se desenvolveu tanto e por que aqui no nosso vale se desenvolveu tanto. Esses 40 quilômetros eram uma barreira não só geográfica, era uma barreira distante politicamente e socialmente. Então a sociedade aqui se aglutinava, se incentivava, para entender, grenalizava em termos de religião. Ao mesmo tempo isso formava 2 times de futebol, o Esperança e o Novo Hamburgo, exatamente. 2 igrejas que, em vez de ser bélicas, em vez de ser agressivas um com o outro, disputavam e geravam mais conteúdo. E com isso a cidade tinha, o sapato era porque se precisava pares de sapato, mas o sapato não saía de Novo Hamburgo. É claro que depois aconteceu isso, mas naquele primeiro momento as nossas primeiras fábricas sustentavam os pés de Novo Hamburgo, porque lá na outra comunidade de Venâncio Aires e Santa Cruz tinha outras fábricas de sapato. Sim. E você em Caxias tinha outras fábricas de sapato. Isso era local, nós tínhamos os ferreiros locais, nós tínhamos os médicos locais, nós tínhamos os fabricantes locais. Quando você fala na cultura germânica, aí veio a música, e a música precisava de instrumentos. E aí eu ia entrar nos órgãos bons. Exato. Você tinha artes plásticas, você gerava consumo de quadros, mas não vá pensar que só Novo Hamburgo produzia quadros, mas produzia numa quantidade acima da média. Copete. E acabou o sapato criando... Permite uma parte, Copete. Eu estou deixando fluir aqui porque vocês já têm a... Queria contribuir com a matéria que está em curso para dizer o seguinte:
Tanto é verdade o que tu acabas de afirmar com relação às duas religiões, que era muito comum e é comum até hoje, quando os casamentos entre católicos e protestantes, um acompanhar o outro no seu culto ou na missa, independente. Ninguém exigia que trocasse de religião para casar com católico ou para casar com protestante. Ele deve estar lembrando do seu Nelson Ritzel. Também. Que ia todos os domingos ia no culto evangélico, que era a religião dele. Que chamava-se Carlos Regard, que ia de manhã na missa e de tarde ia no culto da igreja evangélica. E se posso contribuir, né, na questão política, a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele foi fundado pelos portugueses, né, e que não muito tempo depois vieram para cá os alemães e depois os italianos. Vamos falar dos espanhóis, né? Nós éramos província de São Pedro. Sim, mas assim, quando a gente fala dessa questão política, a gente tem um controle muito forte, primeiro do Império e depois até dos representantes do Império aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, não era muito desejado na época por parte de muitos que estavam no poder que houvesse essa participação germânica, né? E depois ítalo, mas não muito posteriormente, mas digamos 50 anos depois do início da imigração alemã aqui. E São Leopoldo também. São Leopoldo era uma cidade que, claro, já havia uma presença maior, até como foi falado anteriormente, de portugueses. Agora, os portugueses comandavam o cenário político. E Novo Hamburgo, quando tentou se emancipar, a gente vê também alguns portugueses participando, mas naturalmente a maioria famílias de origens alemãs, de origens germânicas. Mas foi de fato a data que a gente comemora hoje, e hoje especialmente os 90 anos, foi o momento, a ruptura, quando realmente os hamburguenses puderam administrar a sua própria cidade, a sua própria localidade, né? Mesmo que alguns, como é hoje, alguns vêm de fora e escolhem Novo Hamburgo para viver e se tornam representantes políticos, outros nasceram, se criaram aqui. Agora, qual era o marco naquele momento? Escolheu Novo Hamburgo para viver ou nasceu aqui, mas administrado por pessoas que estavam aqui, né, que viviam aqui. E a tributação não ia mais para São Leopoldo. São Leopoldo não queria. Mas por que não queria? Sobretudo porque quando Novo Hamburgo se tornou uma cidade, era a segunda mais rica do estado do Rio Grande do Sul. Era mais rica, por exemplo, a tributação gerada aqui era maior do que dos estados do Piauí, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso juntos. Então ninguém queria perder São Leopoldo, não queria perder essa área de terras. Mas, Felipe, o que parece que o Copete trouxe à tona, e o Carlos Mosman, é essa reunião das famílias que aqui chegaram e que por essa distância tão larga de Porto Alegre, do centro maior, tanto geográfico quanto social, transformou essa comunidade numa única comunidade, numa união única, que transformaram isto numa potência. Isto que acaba de aludir o Felipe. Isso explica também como nós temos até bem pouco tempo atrás, um jornal da cidade de Novo Hamburgo com uma tiragem 50% superior ao do principal jornal de Santa Catarina, estadual. Então, o jornal da nossa região ter 50% a mais de volume, isso é leitura, é participação, e é por isso que eu digo, às vezes, ficar no foco apenas do sapato é uma espécie um pouco de injustiça. O Carlos falava, nós aqui produzimos ônibus, nós produzimos arte, no sentido, instrumentos de arte, instrumentos, seja de música, quer dizer, nós tínhamos uma independência. Copete, eu queria fazer uma observação, assim, é mais do que uma injustiça, é um equívoco que faz mal, é um equívoco, a gente pensar no Novo Hamburgo só como calçado, é um equívoco que faz mal à nossa compreensão
da nossa potencialidade e para o futuro. E não nos permite sair desse redemoinho. Exatamente. Aí eu tenho uma teoria que eu vou dizer rapidamente, porque tem pessoas que ainda sobrevivem desse passado glorioso que nós tivemos, conhecido internacionalmente. E essas pessoas conduzem uma imagem que nós precisamos voltar ao sapato se o dólar baixar para R$1. Desculpe, Novo Hamburgo é muito mais que o sapato em 90 anos. Isso é importante, assim, se fazer esse contraponto, porque no primeiro bloco aqui todo mundo fez rasgados elogios a uma cidade que merece elogio mesmo, porque é uma cidade que o progresso se instalou aqui, né? Mas eu acho que é a partir dessas críticas que os senhores estão fazendo, que a gente começa também a tentar vislumbrar uma outra possibilidade para Novo Hamburgo, ou novas possibilidades, né? Eu, particularmente, uma possibilidade que eu vejo muito grande em Novo Hamburgo é o aspecto cultural, né? Dada a importância do Centro Histórico de Hamburgo Velho, dado ao que os senhores falaram, dos artistas que nós temos aqui na cidade, né? Fernando Marco, não sei se sim. Temos intervalo ou posso falar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais essa rodada aqui falando da questão da cultura, até porque nós temos aqui um grande representante da cultura, dois grandes aqui, né? Sim. O nosso músico também, Carlos Músico. Então, mas a gente faz uma rodada abordando esse aspecto, depois a gente chama então, né? E eu sei que tu tem muito a contribuir com esse debate. Dizer também. que, olha, a força que Novo Hamburgo tem de uma igreja de confissão luterana, que vem com muita força, e logo depois a Igreja Católica, mas numa parceria, quem são os que doam as terras para a Igreja Católica são famílias luteranas, que é o mesmo que acontece no bairro histórico de Lomba Grande, e isso já por si é fantástico, porque aí a gente já vê até um certo ecumenismo, uma certa participação. Depois você tem a maçonaria muito forte aqui, porque num período em que havia uma população lá no século XIX ainda, de 2.000 e poucas pessoas, 280 serem maçons, isso era muita coisa, assim, a proporção, porque a igreja de confissão luterana liberava ao seu fiel, diferente da católica, e que era mais velada, era mais vedado também, e quando vem a igreja luterana, que dá um reforço extraordinário na questão religiosa, só que por doutrina os luteranos são muito mais fechados ainda com a maçonaria que os de confissão luterana e que os católicos, mas assim, veja que são grupos, são forças religiosas ou de pensamento que se estabelecem aqui, que ajudam a fomentar, aliados sim a esse conhecimento e essa bagagem que muitos também trouxeram da Alemanha. Quando vem em 1851 um reforço dos Brumer, soldados mercenários, quer dizer, mercenários até uma... mas soldados profissionais que se chamavam na época. Exato, profissionais, vinham com formação superior. Quantos deles se estabelecem em Novo Hamburgo? Então, dando reforço. Porque podiam falar a sua língua. Exato, mas porque era uma comunidade, até no bloco anterior eu disse, era uma comunidade que já se destacava, as pessoas vinham muito aqui, mas aí um outro detalhe, é um centro de fácil acesso, para quem desce o morro, que chamava-se Hinterland, as terras de trás dos morros, é um fácil acesso via Rio dos Sinos a Porto Alegre. Depois, em 1876, a construção da ferrovia, da primeira estrada de ferro do estado do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso ajuda mais. Por exemplo, é o fácil acesso que faz com que o Ales venha lá do interior de Santa Maria do Herval para cá, ou Pedro Adams Filho do interior de Santa Clara do Sul para cá, né? Ou Guilherme Ludwig e Albino Momberger de Ivoti e dois irmãos, estabelecem aqui, são migrantes, assim como os seus operários, mas ajudaram e muito, né, para todo esse progresso. Eu me lembrei que existe um fluxo de políticos para cá também, né? De uns assim que vêm de umas outras cidades para cá, que tem uma... Não, e diga-se de passagem que todo mundo tem envolvimento político nessa mesa, né? Você já foi candidato... Que não é o teu caso. O teu caso tu é daqui mesmo, né? Eu digo não, que mas exatamente, você tem que falar isso num aspecto positivo, porque é curioso você ter notado isso, embora eu não tenha nenhuma militância pessoal. Isso é uma característica desta cidade.
Quando você aponta que nós temos aqui 100% de pessoas que tenham posições políticas, isso é a origem de Novo Hamburgo. O distanciamento de Porto Alegre, um pensar próprio da nossa região, e por isso nós temos uma personalidade diferente, que é qualificada por uma religião que incentivava a leitura e por uma outra religião concorrente que percebeu esses valores da luterana e não as combateu com as trevas, com as sombras, com a perseguição, nem inclusive a maçonaria. E nós tivemos esse agregamento de forças que gera uma cidade com uma cultura superior àquilo que você vê até mais próximo de Porto Alegre. Copete, colaborando com o que tu estás dizendo, é bom que se dê uma olhada lá naquele dito 5 de abril de 1927. O nosso conselho municipal é formado por pessoas que não tinham nenhuma vocação política, mas que viram na oportunidade a união, a representação, unificar esta representação na Câmara de Vereadores, no Conselho Municipal, por pessoas simples da comunidade. Isso é política. E este espírito continuou até agora. Até agora. Infelizmente, hoje a palavra político se tornou pejorativa. Pois e mas política era aquilo que fizeram, de nós conversarmos as nossas necessidades e os meios de conseguir. Precisamos chamar o intervalo agora, Copete. A gente vai chamar um intervalo para os nossos apoiadores e em seguida a gente volta então para as considerações finais e para a gente continuar esse debate tão gostoso aí sobre a cidade de Novo Hamburgo.